Eu sou Jéssica, faço parte do Laboratório de Ensino de Matemática da Unila e hoje nós vamos trazer uma proposta de jogo para revisar os conteúdos aprendidos no ensino fundamental anos finais. O jogo, então, pode ser utilizado tanto para treinar quanto como uma forma de avaliação mesmo escolar. Então, o jogo é o Stop matemático, onde aqui vai ser sorteado um número e aí o aluno vai ter que fazer algumas das operações que pede no stop. O professor pode tanto atribuir uma nota como se ele fez certo, ou pode comparar se um aluno fez igual ao outro, e aí se, como no jogo original, se ele fez igual ao outro, ele vai receber uma nota 5 em cada atributo, ou se ele fez diferente, ele ganha um 10. Aí soma tudo e dá o total. Bom, nós temos então 3 níveis, aqui 3 estilos de stop, que vai variando o conteúdo, né? Se o professor quiser aplicar uma coisa um pouco mais fácil, aí o professor vê qual se adequa mais ao ano que ele está lecionando, né? Então, nós temos aqui o nível 1, que tem para o aluno criar uma fração com o número que for sorteado. Essa fração tem que dar o resultado de um número inteiro, uma fração que deu o resultado decimal, a fração 1 que ele criou mais 7, a fração 2 menos 3 quintos, a fração 1, aqui de novo, vezes menos 5 oitavos, a fração 2 menos 9 meio. Aí ele tem que criar uma outra fração que tenha raiz quadrada, pode ser qualquer fração que tenha raiz quadrada, que tenha o número que foi sorteado na fração. E a fração 3 que ele criou elevado a 3. Então, esse aqui é um estilo, um tipo. Aí temos, então, o nível 3, e seria 3 números da tabuada do número que foi sorteado, o antecessor e o sucessor do número que foi sorteado, descontos, que seria porcentagem, né? Desconto de R$450. Aqui nós temos que achar, então, vamos substituir o X pelo número sorteado e achar o valor. Aqui temos que aplicar o raio, trocar o R da equação pelo número sorteado, no caso. Se N é o valor do volume, então nós temos que atribuir valores para a base, altura e espessura para poder achar o volume, que é o número que foi sorteado. É isso. Aí então, no próximo, nós temos aqui uma fração com o número que foi sorteado. Tem que escrever essa fração e escrever ela na forma decimal. Então, tipo, se sorteou 5, vamos colocar então aqui 5 meios. Colocar a fração 5 meios, escrever 5 meios e colocar a forma decimal. No caso, a divisão. A potência de N na base 10. Porcentagem aqui de novo, N% de 250. Criar uma equivalência com esse número. Vamos lá. Se eu tenho 5, então uma equivalência seria 3 mais 2. Tipo isso. Nome do polígono com N lados. Então, com 5 seria pentágono. Um horário com N. Se foi 5 aqui, eu posso colocar
13,55. Enfim. E aí, o total. Então, se caso um aluno estiver copiando do outro uma atividade, né? Aí você vai meio que perceber. Ele colocou o mesmo horário que o outro, sendo que existem 24 horas no dia. Então, e também vai meio de sorte, porque no stop normal também a pessoa, objeto com L, lápis. Várias pessoas podem não estar copiando, mas colocaram lápis. Então essas pessoas que fizeram igual, atribui 5 no valorzinho da casinha. Enquanto os que não colocaram lápis, vai ficar com 10. A não ser que tenha outro aluno que tenha colocado alguma coisa igual àquela pessoa que fez diferente desse. Enfim, vamos ter agora um exemplo de como a gente jogou os três. E espero que vocês gostem. E é isso. Então, nós vamos começar com um exemplo do jogo, né? Como que joga o nível 1, o 2 e o 3, né? Vou mostrar então como cada um funciona, como faz as contas de cada requisito aqui do stop. Então, os alunos vão precisar de uma folha de rascunho, né? Pode ser o próprio caderno, para não ficar uma bagunça. Então, e fazer as contas na folha ao invés de no stop. Só colocar a resposta aqui. E o resultado seja inteiro, um decimal exato. Algumas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com frações. Criar uma fração com raiz quadrada e uma potência, né? E a elevação. Nós temos para escrever e a fórmula decimal, potência de base 10, uma porcentagem, equivalência de operações, né? Polígonos e horário. Aí no outro, nós temos, como eu havia dito antes, os outros requisitos, né? Vamos embaralhar aqui, vamos escolher um número. Número 1, então, foi o sorteado. Então, nós vamos fazer aqui, esse primeiro aqui, com o n igual a 1. Então, aqui vamos colocar 1, uma fração que o resultado dê inteiro. Então, aqui nós temos que o inteiro, então, Z, o conjunto inteiro, então, positivos e negativos, né? Que dê resultados inteiros, sem vírgula. Então, as frações com 1 seriam só aquelas que o 1 está embaixo, então, que vai dar inteiro. Então, nós podemos colocar o que aqui? 2 sobre 1, 3 sobre 1, enfim, infinitos, alguma coisa sobre 1, né? Vamos colocar então aqui 2 sobre 1. Vamos colocar centralizado. E esse aqui é só a fração. Se o aluno quiser colocar aqui o valor que dá, então, vou colocar 2 aqui. Bom, que deu positivo, né? Uma fração que dê decimal exato, então. Nós podemos colocar, então, 1 sobre 10. Vai dar... o aluno pode deixar só a fração ou colocar aqui o resultado decimal também. 0,1. A fração 1, que é o 2 sobre 1 que a gente criou, mais 7. Então, aqui nós temos 2 sobre 1, e o aluno tem que lembrar que 7
é igual a 7/1, para poder fazer a continha. Denominadores iguais, soma só os numeradores. Então, 9, né? O aluno pode estar fazendo todas as contas no coisa, é só colocar o número 9 no rascunho, né? Colocar só o número 9 lá em cima. Fração 2 menos 3/5. Então, nós temos 1/10 menos 3/5. Aqui nós precisamos de fazer MMC, né? Ou só fazer a resolução de acordo com o que o professor ensinou para os alunos, né? Tem diversas maneiras. Então, eu vou multiplicar os de baixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5, né? Que é 5 dividido por 10 vezes 1. E nós temos 50 dividido por 5 vezes 3. Então, menos 30. Aqui, então, dá menos 30 com mais 5, menos 25/50. Vamos simplificar, então. Pode simplificar direto por 5. Vamos dar, então, 5 e 10, né? Aqui dá para simplificar de novo por 5 e vai dar menos 1 e 2. Então, a resposta ali é menos meio. A próxima, então, é a fração 1, que a gente criou, vezes menos 5/8. Vamos colocar aqui 2/1 vezes menos 5/8. Então, a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, como na regrinha é feito, né? Então, menos 10/8. A gente simplifica. Menos 10 vai ficar, então, menos 5. E embaixo, 4. Então, menos 5/4. A fração 2 que a gente criou, dividido por menos 9/2. Então, aqui nós vamos usar o rascunho de novo. O aluno aqui tem duas maneiras de fazer, né? Ele pode usar como a divisão normal, que multiplica em cruz, ou ele pode inverter a fração de baixo, né? E vai dar o mesmo resultado, então. 2 sobre menos 90, né? Que o menos pode subir para cima. Então, nós temos aqui menos 1. E embaixo a gente divide por 2 também, que dá 45. Vamos colocar aqui o resultado. Menos 1 sobre 45 avos. Uma fração, a gente vai criar uma fração 3, então. E é uma fração que tem a raiz quadrada. Pode ser o próprio número n na raiz ou outro número. Aqui vamos colocar o 4. Para facilitar que vai sair da raiz, né? Então, vamos colocar aqui centralizado para ficar bonitinho. A fração 3, então, elevado a 3. Vamos colocar aqui, então, 1 sobre raiz de 4. Isso elevado a 3. 1 elevado a 3 não vai caber aqui. Vamos fazer no rascunho, né? Então, 1 raiz de 4 elevado a 3.
é igual, então, a 1 elevado a 3 e raiz de 4 elevado a 3. Nós temos 1 em cima, vamos tirar da raiz, vai ficar 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 dá 8. Vai ficar 1 oitavo. Vamos tirar o 3 daqui. 1 oitavo. 1 oitavo, então. Aqui, então, nós temos... O professor pode atribuir a nota de acordo se o aluno fez corretamente, né? Então, 100, se ele acertou tudo. Se caso o professor quiser também fazer como stop mesmo, comparar o de um aluno com o outro, para ver se algum resultado ficou igual, né? Se eles escolheram as mesmas frações, os resultados vão ser iguais. Ou jogar com vários números diferentes e depois entregar a folha ou guardar a folhinha. Aí o professor decide, né? Então, esse daqui é assim. O aluno cria frações e faz as contas para poder descobrir os valores de cada coisa pedida, né? Então, esse foi isso. No próximo, então, vamos tirar aqui. No próximo, então, nós temos então que vamos dobrar o papelzinho, né? Para poder jogar em outro jogo, ou enfim. Vamos baralhar, pegar outra. Número 3, então, pro próximo. Vamos deixar aberto para os alunos verem qual número que é, né? Então, aqui, vamos colocar o 3. Uma fração com n. Então, aqui é igual ao outro. Vamos criar uma fração que tenha o número 3, que foi o sorteado. Então, vamos colocar aqui 3 sobre 2. 3 sobre 2, então, é o quê? 3 meios. E a forma decimal dele, então, a divisão é 1,5, né? A potência na base 10, então. Então, seria o 10 elevado a 3. Então, aqui nós temos 3 zeros. A n% de 250, nós temos, então, 250 vezes 3 sobre 100, que é 3%, né? Tira os zeros. A gente pode colocar o 10 para debaixo do 25 para poder simplificar. Então, vamos colocar aqui. Tira daqui. Divide, então, por 5. Vai dar, então, 5 e embaixo 2. 5 vezes 3 é 15. E o 2 fica embaixo. Então, esse seria o resultado. Aqui, uma equivalência com uma operação. Então, pode ser adição, subtração, multiplicação ou divisão, que dê o resultado da fração que a gente criou. Então, aqui nós podemos fazer em cima 1 mais 2, e embaixo colocar os denominadores iguais, né? Que aí conserva. Uma divisão, então, aqui. Nós podemos fazer 2 sobre 4, dividido por 1 sobre 3, que aí multiplicando em cruz, em cima vai ficar 6 e embaixo 4. Que simplificando, então, vamos fazer aqui no rascunho, para não ficar tão feião aí. 6 dividido por 4, vamos simplificar, então, fica 3 sobre 2.
E o outro lá, 1 sobre 2 mais 2, 2 sobre 2, então fica 3 sobre 2. Também são equivalentes. Então, é mais ou menos isso que o aluno tem que fazer. Uma operação que dê equivalência. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Nome de um polígono com N lados. Então, de 3 lados é um tetraedro. Os alunos podem acabar colocando o quê? Triângulo, né? Então, o triângulo é um polígono de 3 lados. Um horário, então, que tem o número 3 seria o quê? 1h43. Tem o número 3, né? Então, aqui é um pouco mais básico do que o anterior, né? Vamos... aí o professor pode estar usando como só treino ou uma provinha, né? Alguma coisa do tipo. Aí o professor decide realmente como que ele vai atribuir esse jogo na sua aula. Vamos dobrar aqui de novo e sortear outro número, então. Temos aqui, então, o número 5. Vamos colocar aqui o 5 aqui no N. 3 números da tabuada do N, do 5, então. Vamos colocar 10, 20 e 30. Pode estar colocando a multiplicação deles, né? Ou só o resultadinho. Aí o professor decide assim com os alunos. Tem que explicar certinho, né? O antecessor e o sucessor de 5. Então aqui nós temos o 4 e o 6. O antecessor é o 4 e o sucessor é o 6. Desconto de N% de 450. Então nós temos 450 vezes 5 sobre 100. Vamos tirar o 0. Se quiser jogar o 10 para lá, enfim, não faz tanta diferença, né? Simplifica, vai ficar 9. Vamos simplificar por 5. Vai ficar, então, 9 sobre 2. Então, 9 vezes 5, 45. E 45. E o 2 embaixo. O aluno pode deixar tanto em fração quanto colocar o resultado realmente de quantos reais, né? Vamos fazer aqui, no outro eu não fiz, mas vamos fazer aqui então quantos reais que dá. Aqui então, 45 dividido por 2. Então aqui o 4, então 2 vezes 2. E o 5 que chega mais perto, então é o 2 também, né? Que é 2 vezes 2, 4, sobra 1. Acrescentar uma vírgula e um 0 e o 5. Então ali o resultado deu 22,50. Aqui então, no PDF aqui que eu imprimi, estava errado, mas eu já arrumei lá no arquivo. Aqui é um ponto de interrogação para descobrir qual que é o valor que vai dar, tá? Nós vamos substituir o x pelo 5, que foi o número sorteado. Então, nós vamos fazer aqui no rascunho. Deixa eu separar aqui. 5 vezes 5 mais 3 quartos é um valor que a gente não sabe. Então, vamos lá. 25 mais 3
quartos. Aqui embaixo do 25, nós temos 1, né? Vamos fazer o MMC, dá 4. Então, divide por de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1 dá 4. Então, 4 vezes 25, 100. E o outro fica 3. Então, 103 sobre 4. Então, esse dá o valor daqui da nossa equaçãozinha, né? 103 sobre 4. Aqui, se o raio é igual a n, qual o valor da circunferência? Nós só temos que substituir, então, da fórmula da circunferência, o r. Nós vamos colocar 2π vezes 5, 2π vezes 5 dá 10π. A circunferência é 10π. Se n é o valor do volume, então vamos atribuir valores para a base, para a altura e para a largura. Para que dê o valor 5, né? Então vamos lá. 1, 5 e 1. Então aqui a multiplicação. Se for em metros, aqui 1 metro por 5 metros por 1 metro, vai dar 5 metros cúbicos, que é a notação de volume. Então é isso. Esses foram os 3 exemplos do jogo. Esse aqui já está arrumado, então. E vocês podem estar baixando e jogando com os seus alunos. Interagir um pouco mais sobre esses assuntos.